Graça e paz, estamos iniciando a 10ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre o tema a pacificação na família de Deus. Os conflitos podem surgir por questões materiais, como já vimos anteriormente, ou por questões de relacionamento. Dentro do ministério eclesiástico, é muito comum o nascimento de intrigas, discussões, dissensões, contendas, discórdias entre irmãos, entre ministérios e até mesmo entre a igreja e o pastor. A pacificação mesmo em meio à família de Deus nem sempre é tão fácil como gostaríamos que fosse. Embora algumas pessoas aceitem a paz prontamente, outras serão obstinadas e defensivas e resistirão com unhas e dentes aos nossos esforços de pacificação. Parece um tanto estranho de se falar em pacificação na família de Deus, pois estamos falando de um grupo de pessoas que foram salvas das garras do pecado e da morte pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que, pelo menos em tese, deveria se reunir com o único propósito de glorificar a Deus e seguir seus mandamentos. Porém, muitas vezes, vemos que mais parece um grupo de pessoas desnorteadas, brigando por seus próprios interesses e convencidas de estarem vivendo uma vida de plena comunhão com Deus. Por esse motivo, é saudável que o pastor esteja sempre conscientizando a sua liderança e também a membresia da igreja a respeito do significado e das implicações de pertencerem à família de Deus. Será que somos realmente filhos de Deus? A doutrina da filiação é um dos temas mais importantes da Bíblia. Está presente em várias passagens do Novo Testamento. E em todas essas passagens fica claro que fomos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E como filhos, fazemos parte da família de Deus. Um dos pontos mais importantes do conceito joanino a respeito da paternidade de Deus sobre os cristãos é que ele a apresenta como uma iniciativa da parte de Deus, sendo isso plenamente verificado por meio da expressão nascidos de Deus, que é usada cerca de 6 vezes em sua primeira epístola. O nascimento não é a realização de um ato de vontade daquele que nasce, mas daquele que o gerou. É esse, sem dúvida, que é um conceito bem apresentado na teologia de João, conforme está escrito no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. O que sugere que o ato de crer é um resultado da ação de Deus na vida do indivíduo que deposita a sua fé em Cristo. Ou seja, aquele que crê sofre a ação de ser nascido da parte de Deus quando passa a crer em Jesus como Cristo. Na teologia joanina, ainda a paternidade de Deus sobre o cristão também é a garantia da sua vitória sobre o mundo. Como está escrito, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa expressão de vitória deve ser entendida como uma bênção estendida da vitória de Cristo sobre a cruz, e que todos que creem nesse fato são com Cristo habilitados por Deus a vencerem o mundo. Como filhos de Deus, os cristãos também são habilitados a vencerem o maligno e os falsos profetas. Como é perceptível, a visão de João é radical quanto à filiação de Deus, o que não exclui o que observamos em outras passagens do Novo Testamento que falam sobre os cristãos que vivem em desacordo com esses valores ensinados por João e sofrem as consequências de não desfrutarem dos benefícios da graça como os apresentados por João.
Por outro lado, para João, aquele que é verdadeiramente nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Por essa razão, dedica-se e vive pela prática da justiça. Esse nascimento da parte de Deus é o que pode garantir que o amor, que é uma expressão da essência de Deus, seja uma expressão real nos relacionamentos entre seus filhos. Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Para se demonstrar o amor segundo Deus, devemos desfrutar desse amor como filhos dele e então sermos habilitados a amar. Uma vez que somos nascidos de Deus, passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Esse direito é adquirido pela fé em Jesus Cristo e resultado do amor ativo e primeiro de Deus, que grande amor nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Portanto, na concepção joanina, Deus é Pai daqueles que realizam a sua vontade e demonstram em sua vida uma busca por compatibilidade com o caráter do Pai. Aquele que não apresenta as características de Deus em sua vida não pode ser considerado como filho e é apresentado com características daquele que é o pai da mentira, como está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aplicando a filiação, a nossa pacificação, a conscientização a respeito da teologia da filiação tem uma aplicação bastante concreta para a prática atual da pacificação. Em primeiro lugar, a filiação ajusta a percepção que a pessoa tem da outra parte envolvida no conflito. Sentimentos como a raiva, amargura, inveja, ambição, egoísmo, entre outros, não apenas levam ao conflito, como também distorcem e prejudicam a percepção que temos das pessoas envolvidas no conflito, transformando-as em objetos impessoais, instrumentos utilizados para alcançar nossos interesses e satisfazer nossos desejos. Depois que são usadas, essas pessoas são simplesmente descartadas. Quando tratamos as pessoas como objetos, é mais fácil humilhá-las com palavras. Por isso, quando algumas pessoas estão envolvidas em conflito, já não chamam a outra parte de irmão, e sim de insensato, tolo ou alguma outra palavra ofensiva. Como pacificadores, devemos buscar o resgate de um tratamento familiar, ajudando as pessoas envolvidas no conflito a identificarem quem realmente elas são, irmãos e irmãs em Cristo. Em segundo lugar, a filiação ajusta o foco de seu olhar na direção de Deus e, ao mesmo tempo, para longe de si mesmo. O conflito tende a polarizar os relacionamentos e reduzir o campo de visão a uma mera referência horizontal. Dessa forma, o que os envolvidos em um conflito enxergam é apenas o outro lado, e os seus olhos ficam cegados em relação à pessoa de Deus. Em outras palavras, os envolvidos no conflito perdem a noção de que existe uma terceira parte envolvida, que não é apenas pai, mas também é rei, e este é Deus. Ele é o pai que amorosamente disciplina seus filhos, e o rei que sujeita os que têm coração duro. Como pai e rei, Deus tem o poder de fazer a paz e transformar corações.
pois é capaz de trazer todas as pessoas e situações debaixo de seu poderoso domínio paternal. Em resumo, quando estamos em meio a um conflito, podemos recuperar a nossa visão correta através da teologia bíblica da filiação. Ao recuperar essa visão da condição de filhos de Deus, podemos restaurar em nossas mentes e corações que a igreja é a família de Deus. Portanto, quando contendemos contra alguém dentro da igreja, é contra um filho de Deus que estamos contendendo. A igreja cristã sofre a falta de credibilidade em seu testemunho de Cristo quando mostra ao mundo sua impotência em resolver conflitos. Uma das principais maneiras de resgatar nosso testemunho é redescobrir o propósito criador e redentor de Deus para nós como filhos e filhas, como uma família de irmãos e irmãs. Nós representamos melhor Deus como Pai quando agimos como filhos, confiando que Ele nos concederá poder e sabedoria e obedecendo como pacificadores. Pelo Espírito e por meio da palavra, podemos ajudar a abrir os olhos cegos das pessoas para que possam ver o seu pecado, a forma como agiram com raiva, ansiedade, medo e como isso as cegou para Deus e para seu irmão. Os pastores devem ser os primeiros a viverem e pregarem a pacificação entre a família de Deus, pois fazer isso é apresentar o amor de Deus a todas as pessoas que dentro e fora da igreja têm sede de um Deus que pode transformar vidas e restaurar a verdadeira paz ao coração. Vivendo num tempo onde as pessoas não sabem amar e nem tampouco conhecem o amor e, como o apóstolo João escreve em sua primeira epístola, capítulo 4, versos 7 e 8, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, é preciso levar essas pessoas a conhecerem a Deus, para que no amor de Deus venham amar uns aos outros e viverem em paz. Precisamos ter em mente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, o Evangelho também é um instrumento para fazer a pacificação na família de Deus. Chegamos ao final da nossa aula. Não se esqueça de fazer a leitura complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.